Beleza, Joinha? Quem fala com o Paco. E hoje vamos analisar mais 4 jogos, né? Que compõem os grupos E e F. Amanhã vai ser o complemento da primeira rodada. Hoje é mais uma rodada da primeira rodada. E a gente começa com um jogo que foi mais um 0x0 entre Croácia e Marrocos. Um jogo que eu não vi totalmente, então não dá pra você tirar muitas dúvidas. Eu só sei que o goleiro Bono, que é o goleiro do Marrocos, foi o grande destaque da partida e defendeu vários gols feitos da Croácia, principalmente do Modric, né? Mas foi um jogo 0x0, né? Que válido pela defesa do Marrocos também, né? Bom, o Marrocos é uma seleção que sabe se defender muito bem, pelo menos. Não é uma seleção que chega a tomar muitos gols, mas ainda é uma seleção que produz muito pouco no ataque. Isso você pode perceber nessa partida aí. Mesmo tendo o Ziyech, né? Pô, o Ziyech é jogador do Chelsea, né? Mas tem uns laterais legais, tem o Hakimi, tem aquele lateral também do Bayern lá que eu não lembrei o nome. E são peças importantes do Marrocos. Esse grupo vai ser um dos mais equilibrados da Copa, pode ter certeza. Porque a próxima partida, que foi a última, também foi muito interessante. Mas eu só tinha que falar. Aí eu falar da vitória do Japão sobre a Alemanha, uma vitória de virada, que deu no primeiro tempo até que um certo domínio no futebol alemão, principalmente com o Rudiger, o Gundogan e até mesmo o Gnabry criando bem jogos, o Musiala também até que foi ok. Só que eles passaram numa defesa muito forte com o Gonda, o Yoshida e quem que é o outro que tava? Itakura. O Itakura, inclusive que ele deu um passe lá para um gol do Japão. Fora também, você teve um meio interessante com o Nagatomo e o Sakai. Eles conseguiram parar um pouco do ataque da Alemanha, apesar da Alemanha ser favorita no jogo. Inclusive parecia que ia ser isso, né? Porque o Moriyasu, ele deixou os melhores atacantes do Japão meio que no segundo tempo. Ele tava com o Maeda lá. E tava tentando criar alguma coisa com o Ito e o Kubo, que é um dos jogadores mais rápidos, né? Pra tentar, pelo menos, dar uma certa leveza pro Maeda, que, na minha opinião, ele não é um dos grandes centroavantes. Dizem que ele é muito bom. É que eu não vejo muitos jogos do Celtic, né? Mas ele não impôs muito medo em uma defesa que, até um certo momento, o Rudiger e o Stockenberg, se eu não me engano, e o Neuer também, né? Não apresentou tanto medo, mas apresentou um pouco de perigo, porque o Kamada, né? Ele tava lá para roubar um pouco de bola. Foi um jogo muito legal. Eu que torço pro Japão, gostei muito. E no segundo tempo, aí, méritos pro treinador do Japão, que o Moriyasu, né? Que colocou o Tomiyasu, que é um lateral muito experiente do Arsenal, né? Para tentar defender um pouco mais e também atacar. O Tomiyasu, para quem não sabe, ele é tanto zagueiro quanto lateral. Ele pode produzir nas duas laterais e também defender. E ele colocou o Asano e o Doan e o Mitoma para fazer o ataque, o full ataque. E conseguiu. O Doan fez um dos primeiros gols. O Ritsu Doan atua no futebol alemão e é uma das surpresas aí do Freiburg, que está em segundo lugar, como eu falei ultimamente num vídeo meu curto. E também o Asano, que joga no Bucon. Esse cara, ele tem lá o seu nome falado nas rodadas da Bundesliga, né? E foi interessante que os dois jogam no futebol alemão. Estavam jogando contra a Alemanha, que tem a maioria de seus atletas do futebol alemão. Então, assim, ele precisou de muitos jogadores que jogam no futebol alemão para poder... O Kamada também joga no futebol alemão, fez uma boa partida, fez vários desarmes, né? E ele precisou desses jogadores para vencer a partida. Isso foi uma coisa interessante. Eu gostei da partida do Moriyasu, mas as melhores partidas são as duas últimas. Mano, a melhor partida dessa Copa do Mundo: Espanha 7, Costa Rica 0.
a Espanha, acabou com tipo, o sonho de qualquer costarriquenho que repensava em 2014. Exatamente. Porque quem não lembra, em 2014, a Costa Rica caiu num grupo com 3 campeões mundiais e passou em primeiro lugar. Agora ela caiu num grupo com 2 campeões mundiais, mais o Japão, e talvez tomou um que seria a realidade do futebol costarriquenho, que vem piorando nos últimos 12 anos. Piorando. Sabe por quê? Porque a Costa Rica ela só conseguiu essa vaga na repescagem. E ela batalhou para conseguir a 4ª vaga. Ela batalhou. Inclusive, tipo, batalhou mesmo. Ela deu um certo batalha. Ela chegou os quartos lugares aos trancos e barrancos, depois de estar em quinto, perdendo vaga para o Panamá. E conseguiu o 4º lugar. Aí enfrentou a Nova Zelândia, que parecia ser um adversário mais fraco, né? Só parecia, porque mesmo com um a menos, a Nova Zelândia queria jogo. Tipo, a Costa Rica fez o gol lá com o Campbell, mas a Nova Zelândia queria jogo, e aí o Navas ajudou. E o Navas, não, deu dó do Navas, mano. Deu muita dó. O cara tomou 7 gols. O time não produz nada. O time, tipo, do futebol costarriquenho. Você tinha, acho que alguns jogadores lá que ainda jogavam lá, tipo o Calvo, que joga no futebol turco, partida horrorosa do Calvo, mano. O Calvo entregou uma bola lá pro Pedro e fazia a jogada pra fazer o gol lá. E assim, e deu dó do Navas, porque o Navas estava um tempo parado. Ele era o único jogador que tentou alguma coisa e Costa Rica, eu vou só falar isso aí, Costa Rica não fez nada. Só deu Espanha. 7-0 e podia ter sido muito mais. Acho que o Navas ainda conseguiu salvar um pouco lá. Mas a gente tem que dar destaque. O Gavi, mano. Gavi. Me desculpa, Gavi. Me desculpa, Gavi. Você fez merecer esse prêmio. Me desculpa. Me desculpa. Você deu, junto com o Pedro, vocês deram um gás lá, mano. Também o Alba, também. O Ferran Torres fez 2 gols. Ele podia ter feito até o 3º gol. É sério, ele podia ter feito 3 gols, só que ele tirou o treinador lá, o Henrique tirou o Torres para colocar o Morata, que também fez muito bem a partida, fez um dos gols. Mas você tinha um time bem interessante na Espanha. A Espanha humilhou a Costa Rica e podia ter sido muito mais. É que o Navas ainda conseguiu defender um pouquinho, né? Defesa acho que fechou um pouco lá também, mas o Navas... Mas deu dó, mano. Ele deu dó do Navas. E o último jogo foi Canadá e Bélgica. Por mais que a Bélgica tenha vencido o jogo por 1-0, a gente tem que destacar o Canadá. O Canadá buscou o jogo, diferente da Bélgica. O Canadá foi pra cima. O John Herdman, que eu, inclusive, vi ele muito na Olimpíada de 2016, quando ele treinava o feminino do Canadá. Ele chegou a ganhar a partida contra a Austrália, foi 2-0. Foi lá na Arena de Itaquera. Foi a única vez que eu vi a Arena de Itaquera, até porque eu não gosto muito do Corinthians, mas foi a única vez. Ele tá tocando o telefone. Bom, e o John Herdman foi muito bem. Ele pôs o time para jogar para frente, não deu tantos espaços. A Bélgica teve dificuldade de fazer o jogo dela e parecia que o Canadá ia trucidar a Bélgica. Mas o Canadá perdeu um pênalti e o Courtois, pra gente ter defendido aquele pênalti, ele jogou muita bola. Courtois e o Carrasco, mesmo fazendo o pênalti, também desarmou muito lá, ele, o Meunier. A defesa da Bélgica foi excepcional lá. Só que o Canadá achei que ele precisava ter criado um pouco mais. Tem um time bem interessante. Vai ser uma adição muito interessante para esse grupo aí, com Croácia e Marrocos. Vai ser o grupo mais difícil. Esse vai ser o grupo mais difícil. Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia, porque qualquer um desses dois pode passar. Por enquanto a Bélgica com 3 pontos, o Croácia e Marrocos com 1, Canadá com 0, mas tudo pode acontecer. Bom, enfim. Aliás, o gol da Bélgica foi do Batshuayi. Foi um gol, uma jogada bem trabalhada, acho que foi o máximo que conseguiu. Até que o De Bruyne, mesmo meio mal também,
Ele começou a criar algumas jogadas, ele foi até mais ou menos. Só que a Bélgica foi totalmente anulada, o Hazard jogou mal, o Dendoker é horroroso. E o Canadá teve o Davis que perdeu aquele pênalti, né? O Jonathan Davis até que tentou, o Larin teve várias chances. Mas é isso. E a defesa do Canadá eu dou destaque talvez pro Steven Victoria, que é um defensor que eu conheço lá do Canadá. E aí do Atiba Hudson, que é o mais veterano lá do Canadá. E é isso. Bom, dê like, se inscreva no canal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. E falou, Canal Coruja!